Olá, amigos da Rádio WRB, das plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, parte 22. Estamos no capítulo 6, item 8. O programa Mensagens do Bem vai ao ar sempre às quartas-feiras, ao vivo, às 20 horas e agora multiplataformas aqui pelo Facebook. Você acompanha o podcast do programa Mensagem do Bem, sempre pela Rádio WRB, às quintas-feiras, também às 20 horas, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB. O programa Mensagens do Bem é uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, em parceria com o canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu, o qual eu convido já você que está nos assistindo ao vivo e você que nos ouvirá pela Rádio WRB a conhecerem o nosso canal do YouTube e se inscreverem lá se vocês gostarem do conteúdo, é lógico. O conteúdo lá fala de ufologia, espiritualidade, filosofia, teorias da conspiração, arqueologia proibida e muito mais. Tem as palestras da Sônia Regina no programa Mensagens do Bem e o programa Sala de Convidados, que sempre traz convidados do maior garbo e elegância, que pesquisaram anos dentro das suas categorias de pesquisa para nos trazerem as informações, tá bom? Então, acompanhem sempre as nossas plataformas de conteúdo, a quem a gente agradece, também aos apoiadores, a Academia Full Trainers e o Luli Tatu. Então, com vocês, Sônia Regina, com Mensagens do Bem, série especial, hoje com o tema Recordação da Existência Corporal. Vamos ver tudo isso hoje com a Sônia Regina. Boa noite, Soninha, tudo bem? Boa noite, Denis Albert. Boa noite, amigos da Rádio WRB. Boa noite à comunidade do Entre Mundos no Facebook. Boa noite a todos do canal Entre Mundos no YouTube. E a todos aqueles em todas as latitudes e dimensões desse planeta, dessa galáxia. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, já falei para vocês que não estou com a intenção de fazer ninguém ser espírita, apenas a linguagem dele é uma linguagem mais simples e que explica tudo que as outras filosofias falam muito rebuscado, muito difícil de se entender. Nós estamos estudando o capítulo 6 da Vida Espírita, e estudamos semana passada a recordação da existência corporal, e como o ponto era grande, parou no meio, então nós vamos fazer a continuação desse texto. Então, eu vou ler a pergunta anterior, para que vocês se liguem. A anterior era: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Daí a gente fez um comentário e lemos a resposta. Conforme a sua elevação, ele os aprecia sob um outro ponto de vista e condena com frequência o que ele mais admirava. É que quando a gente chega no outro plano, a gente vê com o olho do espírito. Então, muita coisa que a gente morria pela coisa, chega lá, não tem valor. É igual a gente, quando é jovem, que morre pelo carnaval e depois a gente fica com uma certa idade e acha uma bobeira sair pulando pelo meio da rua todo mascarado. E aí acha engraçado, já nem tem mais interesse naquilo. Então, a gente vai perdendo interesse por coisas. É igual o espírito. Quando ele entra no mundo espiritual, ele vê como espírito. Uma criança vê como criança, um velho vê como velho, um espírito vê como espírito. Então, a pergunta de hoje que começa é: o espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra, pelo progresso das artes, das ciências? Gente, sempre depende da elevação do espírito. Se ele é um espírito do bem, que trabalhava pelo bem, ele vai se interessar, vai inspirar o grupo para que melhore. E se ele não, ele não está se ligando, se ele nem fazia parte de nada disso, ele está se lixando para a arte, para a cultura, para nada. Depende sempre do quilate do espírito. Então, eles respondem assim: depende da sua elevação ou da missão que por ter que desempenhar. O que vos parece magnífico representa frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram como o sábio admira a obra do estudante de jardim de infância. Ele examina o que pode provar a elevação dos encarnados e o seu progresso.
né? Ele olha o que a gente está fazendo com maior empenho, como se estivesse olhando o trabalhinho de uma criança de jardim de infância. Que como espírito você tem uma elevação maior. Porque você, às vezes, está aqui numa encarnação em que você é meio obtuso, tem dificuldade para aprender, não conseguiu estudar, às vezes é semi-analfabeto. Mas não quer dizer que você, como espírito, seja tudo isso. Você pode ser um espírito super intelectualizado, super inteligente, um grau imenso de elevação intelectual, e ter pedido para passar por uma encarnação meio obtusa, para não usar a mente para fazer besteira, ou simplesmente para experimentar como é que é. Então, você apaga quem você é. E aí, quando você volta ao mundo espiritual, que você consegue sair da perturbação espiritual, você percebe que, caramba, quanta coisa eu não sabia naquela matéria. Aí você percebe que você tinha escolhido, ou lhe foi imposto aquilo para o seu aperfeiçoamento. Então, o fato de uma pessoa, fulano é burro, pode ser que sim, pode ser que não. Você pode estar diante de um gênio que pediu para vir obtuso, para descansar a mente, para não fazer besteira, para não se comprometer, para ver como é que é ter uma vida mais simples. Então, nada no mundo espiritual é pão, pão, queijo, queijo, tá bom? Então, a 317. Os espíritos conservam depois da morte o amor pela pátria? Gente, quanto mais apegado à matéria, o cara é gamado, apaixonado, louco pelo seu time de futebol, fanático pela sua religião, tem um ciúme louco da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, nossa, é apegado demais ao seu carro, à sua casa. Esse será apegado à sua pátria. Aquele que já está mais ou menos evoluído, já não tem esses apegos para futebol, apaixonite por nada, até pelos próprios filhos, tem respeito, tem carinho, tem amor, mas não tem passionalidade. Pelo companheiro, que quando quer ir embora, a companheira quer ir embora, ele abre mão, segue o caminho, continua a amizade, porque já é um espírito mediano. Já um espírito mais iluminado, além disso, ele não está nem aí para mais nada que ficou para trás. Para ele, só chama atenção à sua pátria se ele tiver que vir trabalhar nesse planeta, no mesmo lugar onde ele nasceu, para ajudar aqueles que ficaram para trás. Porque ele é um cidadão do universo. E não precisa ser tão evoluído para dizer que é um cidadão do universo. Já tem uns 10 anos, eu não sou tão evoluída assim que eu digo, que eu não sou mesquitense, que eu não sou carioca, que eu não sou mais brasileira. Eu sou cidadã do universo, nem terráquea sou mais. Eu me considero cidadã do universo. E eu procuro me desapegar o máximo possível das coisas materiais. Eu as tenho, sim, trabalhei para amor, tenho o direito de dar conforto ao meu corpo físico, para que eu tenha paz e trabalhe espiritualmente. Mas agora, nada de excessos. Vocês reparam que eu não tenho quase vaidade nenhuma, volta e meia, estou com as unhas descascando, cabelo branco, não estou nem aí para isso. Quase não ligo para negócio de roupa nova, Natal, Ano Novo. E eu sou um espírito, acho que é abaixo do mediano. Eu nem mediana sou ainda. Então, quando a gente vai saindo da inferioridade total, começa a galgar os primeiros degraus, isso faz diferença de pátria, não existe mais. Sua pátria fica sendo o universo. Então, ele diz assim, o princípio é sempre o mesmo. Para o espírito elevado, a pátria é o universo. Na Terra, ele está onde houver mais pessoas que lhe sejam simpáticas. Aí ele põe um trechinho com aquela letrinha miudinha. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas varia ao infinito, em razão do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra apenas estadas de curta duração. Tudo que nela se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais o homem atribui mais importância são tão pueris aos olhos e aos seus olhos, que eles aqui encontram poucos atrativos, a menos que para cá sejam chamados, tendo em vista concorrer para o progresso daquela humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aqui permanecem mais frequentemente, embora considerem as coisas do ponto de vista mais elevado do que a grande maioria dos encarnados. Aí eu não preciso nem ler o resto. Os espíritos mais inferiores se apegam para caramba, dão valor demais às coisas materiais, aí são os mais inferiores. E os grandes, os mais elevados, não importância nenhuma ao mundo espiritual.
nem como ele morreu, se foi morto, se foi assassinado, se foi acidente, se foi doença. E acabou, saí, estou limpo, tomei um banho, saí da lama. Sabe quando você cai num poço de lama e você toma um banho e sai limpinho, que você sente maravilhoso? Um espírito elevado se sente assim. Quando ele precisa vir numa terra imperfeita, num planeta imperfeito, ele vem, cumpre sua missão, quando ele vai embora, dá graças a Deus. Então, não precisa nem ler tanta letrinha miudinha. Vou para 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito completamente, como eu já te disse. Quando passa aquela perturbação entre o corpo físico e o mundo espiritual, que você se acha como espírito, que começa a relembrar teu passado, tudo fica pequenininho e comezinho. Então, a ideia dos espíritos se modifica muito, porque ele vai pensar como espírito eterno. Toda a sua carga de aprendizado, aquele tesouro que a traça não rói, que a ferrugem não corrompe, o ladrão não rouba, que ele traz como bagagem das outras vidas. Mas o aprendizado dessa que vai valer para ele, não o que ele deixou. Aí ele põe assim, as ideias se modificam muito, elas sofrem modificação muito grande à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, permanecer durante um longo tempo com a mesma ideia, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É, então, que procura os meios de se melhorar. Isso já é um espírito mais inferior, que fica um tempão, às vezes fica dentro da própria casa, fica desesperado que a família não fala com ele. Às vezes nem é inferior, ele só não tinha conhecimento do mundo espiritual, isso também faz diferença, né? Esse conhecimento faz diferença. Visto que o espírito já viveu uma vida espiritual antes da sua encarnação, a que se deve seu espanto ao reintegrar-se no mundo dos espíritos? Gente, você está 80, 70, 90 anos preso num corpo de carne, com a sua memória total, integral apagada. Quando você se apanha no mundo espiritual, até que você recupere tudo, você fica espantado. O que aconteceu? Onde é que eu estou? O que houve? Aí, se você tem conhecimento, algum espírito se aproxima, de preferência conhecido. Aí você, opa, eu já parti? Aí o outro diz, aham, oba, acabou. Entendeu? Agora, se eu partir agora, eu vou chorar pelos meus cachorros. Meus filhos estão preparados, meus filhos materialmente sabem tudo, espiritualmente conhecem tudo, mas meus bichinhos, todo mundo tem medo do pitbull, tadinho, tipo, morrendo de medo do pitbull, morrer de paixão, não vai comer, ele fica magoado, se eu sair dando para chorar, tenho medo dos meus cachorros, ficar sozinho, eu só quero ir depois que meus cachorros forem. Mas eu já falei que quero ir até os 90. Mas também, velhinha sem poder nem se mexer, não vale a pena. Tem que ser fazendo bagunça, né? Tem que ser a velha na roça. Então, vamos lá. Visto que o espírito já viveu a vida corporal, por que ele leva esse susto? Então, ele fala que é o efeito da perturbação, né? É o começo, os primeiros dias ele sofre aquela perturbação, a readaptação para relembrar de tudo. Então, e ele fala disso, que mais coisa sobre isso tem na pergunta 163, que nós já estudamos, falando sobre a perturbação dos espíritos, a perturbação no mundo espiritual, quer dizer, logo depois que desencarna. Então, até agora nós estudamos como é que é desencarnar, né? Então, agora vamos falar da comemoração dos mortos. É o item 9, é o último item da vida espírita, do texto, item 6, vida espírita, item 9. Comemoração dos mortos funerais. Então, vamos lá. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra? Gente, pensamento é tudo, sentimento é tudo. As coisas materiais não têm valor. Prece, oração feita paga, funeral cheio de pompas, só tem valor para espírito vaidoso, orgulhoso, sabe? Eles ficam com raiva se não fizer tudo do jeito que ele quer, se não enterrou onde quer, se não levou para onde o seu corpo tinha que ir. Eles ficam muito aborrecidos, espíritos inferiores. Espíritos já medianos já não têm essa preocupação, sabe? E o espírito mais elevado, partir, fui, nem olha para trás. Então, eles respondem assim, os espíritos eles são sensíveis ao amor que a gente tem, ao amor que a gente dedica, ao carinho, já falei para vocês do ponto da semana passada. Eu tenho uma máquina que a minha tia me deu, eu tenho um armário feito de madeira, que eu boto ferramenta, está ali fora, eu pintei bonitinho, era do meu avô.
Aquele armário deve ter por aí, gente, uns 70 anos. Está perfeitinho. Meu avô era marceneiro. Então, quando eu olho aquele armário, eu olho com carinho. Quando eu pego nas ferramentas que ele deixou e que eu peguei para mim, que ninguém queria as ferramentas, eu peguei a opção da ferramenta para mim, pena que não peguei a moça que roubaram. Eu tenho um lampião do tempo do Ronca, que era do meu avô. Ele deu um para cada um em vida. Ele tinha uma opção, que no tempo dele não tinha luz, tem um quarto para a sala, para a cozinha, ele deu um para cada um. Então, quando você lembra com carinho, quando eu lembro do livro que meu pai me deu, o livro dos Espíritos, quando eu lembro das coisas que a minha mãe fez por mim, que eu lembro com carinho, eles já recebem esse carinho. Quem viu o nosso lar lembra aquela senhorinha, quando ela orou para o André Luiz, que ele só foi ver depois que ele saiu da perturbação espiritual, né? Que ele ficou envergonhado, porque ele fugia dela no mundo espiritual. Ah, aquela chata. Quando ele viu que era ela que orava por ele, ela que pedia socorro, porque ele ajudava ela, ele ficava. E quando a pessoa não é lá essas coisas, o pessoal bate a língua, mete a língua, fala mal, eles deixam o espírito ver, que é para ele ver o meme que ele fez. Olha aí a besteira que você fez. Todo mundo está te metendo a língua, tá vendo? Aprende com isso aí. Aí ele morre de vergonha. Então, quando você maltrata muito alguém, essa pessoa morre primeiro, e aí, mas a pessoa não sabe que você, né, estava fazendo as coisas por ele, né, fazendo as coisas pelas costas, ou que você maltratou. Aí você chega no mundo espiritual, essa pessoa é elevada vem te buscar cheio de carinho. Tua cara vai no chão. Contei para vocês do famoso que não foi no enterro da filha, que ela veio receber ele, segundo a espiritualidade, cheia de amor, porque ele reconheceu os netos. Então, ela veio cheia de amor e gratidão, porque reconheceu os netos. Ela já tinha esquecido que ele não deu atenção a ela nem no momento da morte. Porque ela era um espírito bom, era um espírito iluminado, pelo menos mediano. Né? Então, gente, tudo depende muito do grau de entendimento. Por isso que a gente está fazendo esse estudo, porque as outras filosofias espiritualistas, reencarnacionistas, que a reencarnação é troço mais antigo, de 10, 20 mil anos antes de Cristo, já se sabia disso. A linguagem é muito rebuscada. Aquela linguagem, dão 500 mil voltas para falar uma coisa. Eu prefiro falar pão, queijo, uma linguagem bem simples, de vez em quando eu falo umas besteira, né? Mas é um jeito mais prático que tanto o douto, né, o estudado, vai entender, quanto aquele que não tem informação nenhuma, porque a linguagem é ao alcance de todos. Esse é o correto. Então, o dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Prepara-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre o seu túmulo? Olha, quando o espírito, mais uma vez, quando o espírito é inferior, apegado à matéria, ou mediano, mas apegado à matéria, ele vai no cemitério para ver quem foi, fica magoado se ninguém foi, fica chateado. O espírito que é elevado nem vai ao cemitério. Porque, olha só, eu falo assim, eu não vou ao cemitério, não fui para a mãe, para o pai, para a avó, para o tio, para o irmão, para ninguém, porque eu sou espiritualista, eu sei que ele não está ali. Já falei para vocês que no enterro, antes da minha mãe morrer, eu vi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, todo mundo esperando ela. Quando meu avô desencarnou, a minha avó veio buscar ele. Então, eu sei porque eu vi. Então, como eu tenho essa certeza, o dia de finados para mim é todo dia. Quando eu pego alguma coisa que eu lembro deles, eu lembro com carinho, eu agradeço. O conhecimento que ele passou, as coisas que eu aprendi vendo ele fazer, o jeito de agir diante da vida, a forma moral e ética que ele se comportava e que ensinou para a gente como exemplo. Então, o ano inteiro para mim é dia de finados. Porque todo dia, quando eu chego na máquina, eu estou vendo aqui na sala, eu vejo a máquina que a tia deu. Todo dia, quando eu chego no quintal, eu vejo o armário, qualquer ferramenta que eu pegue. Eu hoje estava preparando para fazer um vídeo amanhã para o canal, peguei a maquita. E aí fui pegar a chave de fenda, essas coisas, tem uma opção de ferramenta que o vô deu. E aí eu pego na ferramenta e dou um sorriso. Aí vou, a sua ferramenta está sendo usada. Então, isso é uma forma de você lembrar com amor. Agora, só os espíritos inferiores ficam felizes ou aborrecidos se alguém não for ver, felizes se alguém for ver. Eles respondem assim.
Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como em qualquer outro dia do ano. Então, não faz muita diferença. Até porque, gente, uma vez eu conversando com uma moça que era adventista de 7º dia, ela resolveu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo comigo para entender por que a gente, espírita, estudava o Evangelho e não ia para a igreja de crente. E aí a gente conversando, ela disse assim, aí a gente chegou a um ponto falando de morte, ela disse assim, falei, como é que você entende quando a pessoa morre? Ela disse, morre e fica dormindo até o dia do juízo. Dormindo aonde? No túmulo. Aí ela ficou assim, sem entender. Eu disse, mas em 3 anos, ele mete o bichadão, tira os ossos, faz uma pilha no fundo do cemitério, taca fogo. Aí os espíritos, a alma, o que vai para o céu, para o inferno, esperando, vai ficar dormindo um em cima do outro na mesma cova? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Vou perguntar para o meu pastor. Ele não deixou ela vir mais no estudo. Ele tirou ela. Ele não quer que eu venha mais para o estudo, desculpa. Falei, tudo bem. Ele quer te manter na ignorância, me perdoa. Não estou te chamando de ignorância grossa, estou dizendo que você ignora, ele quer que você ignore a realidade. Você entendeu, gente? Bom, esse é para eles um dia de encontro junto das suas sepulturas. Depende para aqueles que acham, né, assim, que todo mundo vai lá visitar ele porque ele se acha muito importante, ele vai lá e fica muito chateado quando ninguém está lá. E aquele que não nem vai lá, nem se incomoda. Eu não lembro mais. Era o aniversário da minha mãe. Era o dia da morte. Não lembro mais, às vezes esqueço até o ano que morreram. Dia, ano que morreu, ano que nasceu, esqueço. Ano passado eu perdi a data do aniversário da minha filha. Eu fui falar com ela 2 dias depois. Filha, desculpa, era ontem. Ontem não, mãe, foi antes de ontem. Eu estava com obra em casa e me perdi. Eu, às vezes nem sei que dia da semana eu estou. Então, depende da importância que você dá a tudo, gente. Tudo vai depender do teu entendimento, da tua maturidade espiritual, do conhecimento que você tem, das leis que regem o planeta. Então, ele diz assim, nesse dia, eles lá estão com maior número, porque há mais pessoas que os chamam. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Tem gente que vai obrigatoriamente lá, bota uma flor e vai embora. O resto do ano não lembra, não tem gratidão nenhuma pelo sacrifício que seu pai, que a sua mãe fez para você estudar, pelo sacrifício que eles te faziam para comprar uma roupa, para te dar um doce, para comprar alguma coisa. Eu sabia o sacrifício que a minha mãe fazia na máquina de ficar com dor nas costas, costurando para vestir, calçar a gente, quando meu pai aposentou com o salário mínimo. Não, ele ganhava 3 salários trabalhando, aposentou com 1. Então, não dava, ela ralava na máquina. Eu sou muito grata, me ajudou a cuidar dos meus filhos para mim trabalhar. Cada vez que eu lembro disso, eu preciso ir lá no cemitério. O corpo dela não está mais lá, a cova rasa, 3 anos depois tirou. O que eu vou fazer lá? Meu pai já tem 30 e tantos anos de desencarnado, meu avô 14, 15, sei lá. O que eu vou fazer lá? Minha avó tem 30... Meu filho tinha 8 meses, ela tem 39 meses de desencarnado. O que eu vou fazer lá, gente? Eu lembro com carinho das coisas que eles falavam, das brincadeiras. Quando você lembra, o espírito recebe. Ele pode estar encarnado. No momento do sono, ele dorme, ele sai do corpo. Ele pode estar em outra personalidade, em outro corpo, em outro país. Na hora que o corpo dorme, que ele sai do corpo, ele recebe a mensagem que você enviou mentalmente. Bom ou ruim? Bom, a pergunta B sob que forma ali comparece e como o veríamos se pudesse tornar visível? A gente ia ver ele do jeito que a gente conhece. Mesmo que ele tenha encarnado há 20 anos atrás, morreu há 50 anos atrás, você lembra com carinho. O dia que você desencarnar, se ele vier, tiver muito carinho e vier te buscar, ele vem com a aparência que você conhece. E se ele aparecer para você, vai aparecer com a aparência que você conhece. Porque para o espírito isso não é nada difícil, mudar a aparência. Para nós aqui, só vai envelhecendo, a idade vai chegando e vai estragando, pendurando tudo. Bom, aquela sobre a qual você conheceu no mundo dos encarnados, é a resposta. Vamos para outra. Os espíritos esquecidos, cujo túmulo ninguém vai visitar, ali comparece, apesar disso, experimentam pesar que nenhum amigo dele se lembra? Aí ele diz assim, o que representa a Terra para um espírito evoluído?
Para o não evoluído, vai, se decepciona e às vezes ele merece pelo que ele fez. E o evoluído não está nem aí, vai, nem comparece lá, porque ele já sabe mentalmente que ninguém lembrou de lá, já orou em casa, não precisa acender vela, que vela é fogo, não ilumina espírito, não está nem aí. Bom, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem essas espécies de inauguração e as veem com prazer. Gente, a imagem não é tudo para o espírito. Às vezes ele pode comparecer pelo mundo de pessoas que ele ama e que vai cheio de amor ali, dedicar carinho a ele, faz a ligação, ele comparece pelas pessoas, não pela estátua. Os orgulhosos não, vão lá, se regozijar, eu era grande, embora eu esteja me lascando aqui no mundo espiritual se ele fez besteira. Bom, qual a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas em determinados lugares? Gente, a mesma coisa. Quando o espírito faz questão de ser enterrado num lugar, ele é imperfeito, ele é inferior. A reunião dos desposos, né, junta a família inteira numa carneira só, os ossos de todo mundo. É importante? Para os espíritos, não. Para os homens é importante. Ponto. A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às horas prestadas aos seus despojos carnal? Depende. O espírito iluminado não está nem aí quantas horas você orou, quantas horas você chorou. É o amor que você emite que ele sente. O tempo não faz diferença. O espírito assiste seu enterro, muitas das vezes assiste e nem sabe que é ele que desencarnou. Aí algum espírito mostra para ele que é ele, aí entra em pânico. E se ele é iluminado, às vezes ele assiste pelo carinho que as pessoas estão dedicando a ele, mas sem sentir nada, agradecido por aquela máquina física. Eu vou ler as duas últimas questões para a gente ir para o intervalo, tá? O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões dos seus herdeiros? Ah, com certeza sim. Se ele era um usura, ele vai ver o pau quebrar entre a sua família, se a sua família tinha olho nas coisas dele, a pancadaria come, ele vai ver isso para ele. Às vezes é um castigo. Porque às vezes ele prendeu, tratou. Eu conheço uma pessoa que a pessoa passava uma necessidade com os filhos, aí o homem morreu, ele dizia que ganhava salário mínimo, quando ela foi receber a primeira pensão dele, era R$3.000. Isso uns 7, 8 anos atrás. Ela quase desmaiou. Esse dinheiro é atrasado? Aí ele pensa, não, isso é o pagamento do seu marido. R$3.000. E elas passavam sufoco do caramba, moravam numa casinha, quase caindo de pedaço, não tinha móvel direito. R$3.000. Ou já deve estar aí com uns 4, por aí, beirando isso. Né? Então, é claro que, quer dizer, filho da mãe, cachorro, tomava de cachaça, tinha mulher na rua, porque ele sumiu uma temporada, tinha mulher na rua, vão xingar ele, e ele vai ouvir. A fonte permite para que ele veja o tamanho da M que fez. E a última, o respeito instintivo que o homem, em todos os tempos, e entre todos os povos, demonstram pelos mortos, será um efeito da intuição de que ele tem uma vida futura ou já teve uma outra vida? Com certeza. Como espírito, você sabe muita coisa que você não sabe encarnado no corpo. Então, inconscientemente, alguma coisa diz para você assim, isso aqui não é tudo. Não é não? Então, vamos para o intervalo da Rádio WRB. Voltaremos com o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Nós estudamos no 6 como era a morte, morrer. Agora, como é voltar à carne, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo, multiplataformas, pelos canais do Grupo Comunicação e Pesquisa. Gratidão ao blog Sociologia e Análise. Obrigado a você que nos acompanha pelas páginas As e Palavras, pela página Massa Crítica, pelo Resistência Inclusiva, despertando uma massa crítica pensante e inclusiva. Obrigado a você que nos assiste pelos grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse. Um abraço a você do projeto Teias Midiáticas, do grupo Repostando e, é lógico, do grupo gerador de todas as nossas plataformas de conteúdo, o Grupo Comunicação e Pesquisa. Você está acompanhando o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para os intervalos na Rádio WRB, e a rádio que desperta sua consciência,
e toca o seu coração. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Mensagens do Bem. O programa Mensagens do Bem, na Rádio WRB, volta já já. Gratidão às nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, os canais Entre Mundos, lá no YouTube, canal Resistência Inclusiva, canal Veia na Roça, da nossa querida Sônia Regina, o blog Sociologia e Análise, as páginas As e Palavras, Massa Crítica, página Resistência Inclusiva. Obrigado aos grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté e, é lógico, o grupo Comunicação e Pesquisa, que gera todas as nossas plataformas. Gratidão à Fundação Pro Memória de São Carlos, que é uma fundação pública, a qual todos nós apoiamos por serem agentes de transformação da sociedade através da informação e do conhecimento. Acompanhem também o perfil do Diego Messias e do Denis Albert no Facebook, por onde também estamos ao vivo, lá pelo perfil do Diego Messias. Siga ele no Facebook. Diego Messias tem o perfil muito bom, com compartilhamento de informações, com uma pegada política de esquerda, mensagens reflexivas, de cinema. Então, é o perfil do nosso administrador das nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, nosso amigo Diego Messias. Confira lá o perfil dele do Facebook, tá bom? Gratidão. E estamos de volta com o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, parte 22. Nós estamos no capítulo 7, no item 6. Correto, Soninha? Item? Capítulo 7, item 1. Comemoração dos mortos funerais. E eu quero repetir aqui para você. Não? Não, então tá bom. Então tá bom. É a recordação da existência corporal, é lógico, né? Esse é o tema. Você falou que ia trocar o tema no intervalo? Não? Então tá bom. Depois você fala aí a continuação dos temas, porque eu quero falar aqui para todos que nos assistem pela Rádio WRB e aqui ao vivo multiplataformas pelo Facebook, que nós, do canal Entre Mundos, do Grupo Comunicação e Pesquisa e aqui dos nossos programas, principalmente o programa Mensagem do Bem, não tem a intenção de transformar ninguém aqui ou de induzir qualquer tipo de crença. Não queremos que você se torne um espírita, porque falamos de espiritismo quando trazemos um padre, como o padre Denis Rickard, ao qual eu participei do clipe dele da música Lute, vem aqui falar sobre o prisma e a visão da Igreja Católica. Ninguém está incentivando ninguém a ser católico. Quando falamos sobre esoterismo e trazemos, por exemplo, o Gedo, que é um grande amigo nosso que sempre está na sala de convidados, não queremos induzir e nem forçar ninguém a acreditar no que a gente está dizendo aqui, tá bom? O que a gente faz é trazer o conteúdo, essas informações, para que você tire as suas próprias conclusões e para que isso sirva de algum ganho de consciência, de conhecimento para a sua vida, que sirva essas horas que você passa aqui com a gente, com o estudo da Sônia Regina, que sirva um pouquinho de esclarecimento para alguma coisa da sua vida, tá bom? É essa que é o nosso objetivo aqui no programa Mensagem do Bem. Bom, eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo. Obrigado a Débora Freitas, que está presente aqui. E aqui está a mensagem do Valdeir Moreira. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Podem deixar aí os seus comentários e as suas perguntas que faremos para a Sônia Regina hoje, com o programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos. Vamos ver em qual parte estamos aqui com a Sônia Regina. Né, Soninha? Então, gente, olha só.
O próprio Kardec diz assim: estude todas as filosofias ao seu alcance, estude sobre todas as religiões e tire as suas próprias conclusões, porque cada um vai entender de acordo com seu grau de materialidade, seu grau intelectual, seu grau ético, seu grau encarnatório, porque às vezes você pode nessa encarnação não ter um grande grau intelectual, mas o teu grau encarnatório faz você ter percepção de coisas que às vezes uma pessoa estudada não tem. Então, cada um vai seguir o caminho que quiser. A linguagem é simples para que todos entendam. Então, é o capítulo 7, retorno à vida corporal. Antes, a gente estava lendo o outro, era quando a gente desencarnava, como é que era, como é que se sentia no desencarne. Agora não. Agora todos vocês que estão me ouvindo, já viveram, desencarnaram e voltaram ao corpo, mas nunca ninguém explicou como é que funciona isso, né? Eu conclamo a todos aqueles do canal Entre Mundos, do pessoal do Facebook, a fazer uma visitinha no YouTube, no Entre Mundos no YouTube, e fazer a sua inscrição. São tantos no Facebook. Então, amigos, gostaria que todos vocês fossem inscritos no YouTube, no Entre Mundos. Isso ajudaria muito o canal do Denis Albert, né? E também pode se inscrever no Venha na Roça, eu vou ficar muito feliz também, viu? Bom, retorno à vida corporal. São vários itens que nós vamos estudar nessa tal volta, né? Da nossa volta, quando a gente vai nascer. Prelúdio do retorno, que acontece antes. União da alma e do corpo, e fala sobre o aborto. Faculdades morais e intelectuais do homem. A influência do organismo. A idiotia e a loucura. A infância. As simpatias e antipatias terrenas. E o esquecimento do passado. São esses os tópicos do capítulo 6, Retorno à Vida Corporal. Então, vamos ao prelúdio do retorno. Gente, eu já vou dizendo que sofre mais para nascer do que para desencarnar, tá? Desencarnar, pimba, é igual dormir. Agora, nascer não é mole, não. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Eles pressentem. Quando eles estão na espiritualidade, eles estão trabalhando, aprendendo. Olha, você não vai precisar aprender isso para uma nova vida, para você aprender a vencer isso, aquilo outro. Quando ele completa o final desse ciclo, ele percebe, ele pressente que ele vai ter que voltar ao físico. Aí ele diz assim: eles pressentem como o cego percebe o fogo no qual se aproxima. O cego não vê o fogo, mas pressente o calor, né? Eles sabem que devem retornar ao corpo, e como sabeis que devereis um dia desencarnar, mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. Aí vai lá naquela questão do 166, daquele prelúdio da perturbação, blá. Aí a questão a recordação é, então, uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Claro, ele precisa recordar toda a sua vida passada, para que ele veja o tamanho da sua jornada, o que ele errou, por que ele passou por certas coisas nessa vida. Aí ele vai ver que era resgate do passado, ou que era um aprendizado, ou que era uma prova para aprender certas coisas. Aí ele se conscientiza disso tudo, aí ele diz o que falta. Falta isso. Aí ele faz um listão e vai no departamento de reencarnação, eu quero fazer tudo isso. Aí diz, filho, no degrau que você está, é igual quando uma criança do jardim da infância diz assim, eu quero fazer faculdade de engenharia. Aí ele vai dizer, filha, quando você fizer o primário, quando você fizer o segundo grau, né? Quando você fizer vestibular, você pode fazer engenharia, antes não. Então, eles vão permitir que a gente escolha, porque tem livre-arbítrio, dentro do que a gente pode fazer. Se uma pessoa está no quinto, oitava, ele só pode fazer coisas do quinto, oitavo ou do primário, ele não pode fazer do segundo grau, ele ainda não sabe. Se ele está no segundo grau, ele não pode fazer quali, quanti, química 1, química 2, física 1, física 2, matemática 1, matemática 2, que é o químico que faz. Então, não adianta dar isso para ele no segundo grau, que ele vai dizer, que é isso? Não aprendeu. Então, cada um escolhe de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, vamos lá.
A reencarnação é uma necessidade, é o que ele responde aqui. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Os que de forma alguma pensam nisso, não querem nem saber de reencarnação, que nem mesmo compreendem, isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Tem espírito que desencarna, nem percebe que desencarnou, até que ele perceba que desencarnou, que ele consiga entender tudo, aí ele diz, não quero voltar mais não. Gente, dizem que o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico, ficou 1000 anos, com medo de encarnar e se danar, porque ele era o Públio Lentulus, né? Aquele que lavou as mãos, né? Não, ele era... Não, Pôncio Pilato, uma coisa assim. E aí ele se sentia tão mal que ele tinha medo. Acho que era Públio Lentulus, não era o que lavou as mãos, não. Mas ele podia. A esposa dele foi lá e o Cristo curou ela e ela falou, você pode impedir que matem ele. E ele não impediu. Então, depois ele teve outras encarnações e se recuperou, né? Mas ele levou 1000 anos com medo de encarnar e sucumbir. E tem muitos espíritos que ficam empurrando com a barriga até que não dá mais. Por exemplo, agora, ou encarna ou é expurgo. Não tem jeito. Ou encarna ou é expurgo. Ou encarna para melhorar, ou para depois ver se passou ou não para ficar, ou ser expurgado, ou é expurgado logo de uma vez. Agora é a faxina, não tem jeito. Olhem a sua volta, vão para a internet, esquece a rede de esgoto, esquece o futebol, esquece a bagunça, vai para a internet, vai ver como é que está, o que está acontecendo no mundo. Avião batendo, terremoto, terra abrindo, enchente, um tornado louco, está 30 dias rodando lá, entrou na África, lá em Moçambique, acabou com o lugar, está na Califórnia. Então, gente, vai ver como é que está o mundo, a Terra está se organizando. Se vocês lembram do tempo que eu fazia as páginas, tem um que ela diz, chame-me Gaia, chame-me de chão, chame-me de terra, me chame do que vocês quiserem, mas me respeitem. Se não me respeitarem, eu vou fazer a minha transição do meu jeito, de acordo com a forma como eu estou sendo tratada. E ela está fazendo. Então, nada a reclamar, né? Bom, para a incerteza em que se encontra sobre o seu futuro constitui punição. A gente, será que eu vou voltar? Não vou? Será que eu preciso voltar? Meu Deus, eu estou sofrendo. Esse lugar ruim, onde eu estou, que às vezes eu quero estar num lugar ruim, não está num lugar bonzinho, não está numa colônia. E outra coisa que todo mundo erra, até gente formada aí em filosofia. Vai para nosso lar, o estima. Nosso lar é uma cidade suicida. Foi inventada na época de Portugal, quando o pessoal lá, as cortes pegavam o pessoal, persona não grata, largava nas costas do Brasil, e o cara desesperado pulava no mar e atrás do navio até morrer afogado. Um monte se suicidou, porque só tinha mato, índio, bicho, não tinha mais nada. Jogava ele nas costas aí da floresta aí do Brasil, muitos se mataram. Então, fizeram uma colônia para suicidas. André Luiz foi para lá porque ele entrou como suicida. O drogado entra como suicida, o cara que come para explodir morre de tanto que comeu, é suicida. Entendeu? Então, nosso lar não é uma colônia que vai todo mundo, é uma colônia para suicidas. O espírito pode apressar ou retardar o momento da sua encarnação? Pode apressar, se ele trabalhar muito, estudar muito, se fizer bônus hora para merecer, pode. Agora eu não sei como é que está funcionando, porque disseram que quem veio agora já veio, não volta mais. Quem está vindo agora é os últimos que estão tendo oportunidade, que a gente aqui só volta depois que a Terra tiver, depois de 2057, a não ser que a gente seja expurgado. Se a gente merecer voltar depois de 2057, a gente desencarnou aí em 2030, 2040, não vai voltar em 57, vai voltar em 2100, por aí. Mas só vai voltar se estiver merecendo a nova terra, senão é expurgo. Então, isso aqui está tem 160 anos isso aqui, então vamos levar em consideração que já mudou muita coisa, né? Então, o espírito pode apressar ou retardar? Pode apressar, atraindo com um intenso desejo, pode ainda afastar e recuar diante da prova, pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Mas não o faz impunemente, sofre por isso como aquele que não aceita um remédio salutar para curá-lo. Mesmo que ele não quero ir, essa encarnação é muito acerba, eu vou sofrer, vou passar por muita decepção, não quero ir,
mas o sofrimento que ele vai ter lá é pior, porque ele vai retardar a evolução dele e é pior. Então, é melhor tomar o remédio amargo, ir embora, acabou, baixa, vai esquecer tudo e ponto. Se o espírito se considerasse bastante feliz em uma condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Indefinidamente, não, porque uma hora o progresso ia gritar mais alto. Ele pode sim gritar, eu estou bem aqui, estou trabalhando, estou feliz, quero fazer a caridade, quero ajudar, vou empurrar, vou deixar por último. Mas uma hora ele vai ver todo mundo que ele ajudou ir embora, indo, e ele vai ficar, então ele vai resolver, né? Tomar atitude de tornar a encarnar para seguir. E como ele trabalhou muitos anos, ele vai ter a encarnação tranquila, né? Peraí. Indefinidamente, não. O progresso é uma necessidade que o espírito, cedo ou tarde, experimenta. Todos devem elevar-se. Esse é o destino de todos. A união da alma a este ou aquele corpo está predestinada ou só no último momento é que o espírito escolhe? Não. Quando você está para reencarnar, a espiritualidade que coordena, quando eles escolhem os pais que você vai precisar ter para aquela encarnação que você vai ter, que tipo de corpo você vai precisar para exercer a profissão que você vai ter. Você não pode dar um corpo franzino para uma pessoa que vai virar concreto, certo? E não pode dar um corpo lento e enorme para a pessoa que vai trabalhar uma coisa que precisa ser leve, né? Cada um vai vir com o corpo que precisa, na casa que precisa, com os pais que necessitam, com os parentes que necessitam. Vai casar com a pessoa que foi escolhida, que ele precisava casar, seja de prova de expiação, seja de por amor, por afinidade. A família dele é aquela que ele merece. Mas cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele vai ter quando ele chegar aqui. Mas ele recebe uma lista do que ele pode escolher. Olha, dentro disso aqui, tudo isso aqui que você escolheu, essas coisas não dá para você, mas essas aqui, essa dá. Digamos que aqui tem 30 coisas, escolhe 15. Você escolheu. Aí você vai, passa. Depois voltar, vou fazer as outras 15. É você que escolhe. E aqui, muitas das vezes, você sofre na idade da velhice porque você não foi previdente, nem providente. Bebeu todas, comeu até ficar doente, perdeu hora de sono, fez um monte de besteira, chega na velhice doente, ferrado, lascado, sem condição de se sustentar. Aí, Deus quer assim? Não, senhor. Aí foi você, com a sua escolha, o seu livre-arbítrio, que escolheu esse caminho que você está trilhando. Entendeu? Então, vamos lá. Ai, ai, ai. A união da alma a este ou aquele corpo já está determinada, aí ele diz, o espírito é sempre designado com antecedência para um corpo. A escolha e da prova que quer experimentar pede para reencarnar, ele escolhe a prova. E Deus, que tudo sabe, tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal alma se uniria ao tal corpo. Então, já sabe, de acordo com a necessidade tua encarnatória, o que você precisa. E no momento em que seu pai e sua mãe têm o relacionamento, os espíritos ficam do lado de fora esperando, do pessoal da reencarnação. Quando acaba, que seus pais vão tomar banho, vão dormir, o sêmen que está dentro do corpo da sua mãe, o mais adequado para fazer o corpo que você precisa, o espírito é ligado ali para que aquele sêmen tenha mais velocidade que os outros, passe na frente dos outros e entre dentro do óvulo. Ali o espírito já está ligado. Porque ele liga no sêmen para que o sêmen corra mais que os outros e consiga entrar e formar o ovo, que se divide em 2, em 4, em 8, 16, 32, 64, 128, 256, vai por aí fora, 512, 1040, 1024, vai por aí, sempre dobrando, para ter aquele corpo que você precisa, do jeito que você precisa, na casa e com a família que você necessita. Então, mas você escolheu. Entre uma página inteira, eu quero fazer tudo isso, isso aqui dá para você, isso aqui você não vai conseguir.
Faz isso que você ganha isso. Aí ele escolhe entre aquelas a que ele acha melhor e ele escolhe. E aqui a gente escolhe comer ou não, dormir ou não, trabalhar ou não, agredir ou amar, ser carinhoso ou ser grosseiro, é a gente que escolhe. O dia inteiro você escolhe desde que acordou, escolhe levantar ou não, ir trabalhar ou não, tomar café ou não, qual roupa vou vestir, que roupa eu não vou vestir, você escolhe o tempo inteiro. Preste atenção nisso. Vamos lá embaixo. Ele pode escolher o corpo, pois as imperfeições deste corpo são para ele prova que auxiliarão no seu progresso, se ele vencer os obstáculos que então encontre. A escolha, porém, não depende sempre dele. Ele pode pedir. O espírito poderia, no último momento, recusar-se a assumir o corpo recolhido por ele? Se recusasse, ele sofreria muito mais, porque ele abortaria espontaneamente. E ele sofreria muito mais, porque aí ele ia ficar em perturbação, ia ter uma consequência muito ruim. Aí ele põe assim: se recusasse, sofreria consequência muito mais do que se não tivesse tentado a prova. Como não vou tentar a prova, ele vai sofrer menos do que se ele recusasse depois do corpo já em movimento, né, já em feitura. Poderia acontecer que uma criança que tivesse que nascer não encontrasse espírito que nela quisesse encarnar? De forma alguma, dificilmente nasceria uma criança sem espírito. Por quê? Porque quem modela o corpo da criança é o perispírito, ou seja, o corpo da quinta essência de matéria, corpo material do espírito. É ele que modela a criança. Se uma pessoa engravida sem que haja um espírito para ele, vai nascer uma bola de carne, um mioma, um fibroma, uma bola de cabelo com carne. Não tinha espírito para ele. Ou, às vezes, o espírito abandonou. E aí não forma. Porque quem modela a forma é o perispírito, que é a forma do bolo. É ela que faz o corpo. Por isso, quando você faz alguma coisa muito errada com a mão, mata, fere, você pode nascer com as mãos com problema. Quando você dá tiro nas pessoas, espanca, vai nascer com a sequela do que você fez de mal ao outro. E é o perispírito que é marcado no momento da besteira que você fez. E é o perispírito que vai modelar o próximo corpo. Então, Deus a isso proveria. A criança, quando deve nascer, viável, está sempre predestinada a ter um espírito. Nada foi criado sem um desígnio. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode. Tem espíritos que eles ficam procrastinando. E aí o planeta vai andando, vai crescendo também, que o planeta também evolui. Por que esse tumulto agora de transição planetária? Porque a Terra está deixando de ser prova de expiação para ser regeneração. Então a gente ou dá ou desce. Ou a gente vai ou vai sair da Terra. Então, determinados, não, você vai para tentar se melhorar. Tá, muitas das vezes chega aqui e diz assim, onde me espeta eu fico. Faz igual o alfinete de cabeça. Não vou me mexer, ele não faz nada. Mas, muitas das vezes, ele é obrigado a vir para você dar uma empurradazinha, anda, né? Então, ele pode ser imposto assim, como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer a escolha. Também tem isso, quando o espírito ainda é tão imaturo que não sabe fazer escolha, eles escolhem para ele. E quando ele está de pirraça que não quer vir, aí, mesmo sendo já mais conhecido, aí ele é obrigado a vir. Bom, vem com conhecimento de causa, o espiritualidade sabe quando precisa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento, a posição que ocupará no mundo poderá tornar-se para ele um motivo de castigo. Um milionário do passado, perdurário, que não ajudava ninguém, pode nascer mendigo. E ser obrigado a nascer nesse corpo, ele vê a miséria, ainda vai nascer nas proximidades da onde ele era rico, vai ficar parado em frente à mansão que era dele, os casarões, os barcos, vai ficar parado nas coisas que os herdeiros pegaram, ele vai estar ali como mendigo, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um trocado. A lei é inexorável. Se acontecessem de vários espíritos se apresentarem para o mesmo corpo, que quem deve nascer? Vários espíritos podem pedir para nascer numa determinada família, mas só vai nascer aquele que
precisa nascer naquela família para resolver sua vida, né, gente? Aí ele dá uma explicação aqui também. Vários espíritos podem pedi-lo, Deus é quem julga qual semelhante caso aquele que é mais capaz de desempenhar a missão, no caso de uma missão. Vários podem pedir para ir naquela missão, não é na criança, é naquela missão. Aí, aquela família que vai fazer ajudar na missão, então pede para ir, mas só vai aquele que está mais apto. Porém, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deveria se unir ao corpo. Ele é designado no momento da fecundação. Ele já estava preparado antes da fecundação, aquela família, aquele corpo. Os pais já foram desdobrados no físico, já conheceram, já receberam ele, já sabem o que vai acontecer. E depois esquece, que está preso no corpo físico. O instante em que o espírito deve encarnar é para ele um instante solene, executa esse ato como uma coisa grave, importante para ele? Não é não, porque ele vai perdendo consciência, entra numa perturbação, vai perdendo a consciência de si, vai perdendo a consciência, vai perdendo a consciência, perde a consciência. E depois acorda como bebê, sem saber na dica de nada, vai levar 2, 3, 4 anos para aprender a falar, andar, entender, escolher. Por isso que eu acho que desencarnar é melhor que nascer, tá? Ou fase ruim até os 3, 4 anos, né? Bom, é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe o que encontrará, ou nem sabe se encontrará a morte, nas ondas que o afronta, né, no navio. É uma analogia que ele faz. Aí ele dá uma letrinha miudinha aqui para a gente. Ó. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Acontece o mesmo com o espírito. Ele conhece o gênero das provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Também essas provas são acerbas, né? São provas muito difíceis. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para o espírito como se fosse uma morte. Ou melhor, o exílio é como se viesse para uma cadeia, porque o corpo físico é pequeno, abafa, é como se fosse uma cadeia. Eu estou terminando esse trecho, tá, gente? É como se fosse uma clausura. Ele deixou o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal para o mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como homem, sabe que morrerá, porém, como este disso só tem consciência no último momento, quando chega o tempo apropriado. Então, nesse instante supremo, a perturbação se apodera dele, como no homem que está em agonia, e essa perturbação persistirá até que a nova existência esteja nitidamente constituída. A proximidade da reencarnação representa uma espécie de agonia para o espírito. Então, nascer é pior que morrer. Morrer, você fecha o olho, acabou. Morrer, agonia que você sente. A incerteza que o espírito se encontra quando o evento... Não, esse é outro. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vão assistir a sua partida do mundo espiritual, como vão recebê-lo quando ele retorna, no caso, quando ele morre. Tem gente que vai ajudar ele na partida? Com certeza, vai um monte de espíritos ajudar ele, leva ele até o momento que ele vai ser ligado, que ele vai esquecer tudo. E muitos, até depois que o espírito nasce, pede para acompanhar ele como amigo espiritual, como guia espiritual, como missão, né? E acompanha, ajudando na encarnação. Igual o Chico e Emmanuel, que agora Emmanuel encarna e Chico vai ser o guia espiritual dele, né? Vai ser o amigo espiritual dele. Os espíritos, aí eles assim, isso depende da esfera e do que o espírito habita. Também seria muito inferior, fica difícil, né? Quem vai, o nível dele, né? Uau, onde é que eu parei? Esse óculos está ruim, gente. Se a esfera onde retira, se está na esfera onde reside a afeição, os espíritos que o amam acompanham até o último momento, encorajando e frequentemente até seguem-o durante a vida, é o que eu falei. Aí vem a última pergunta. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida seriam aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que nos se apresentam sob traços desconhecidos? Mas aí ele põe assim, mas muito frequentemente são eles que vêm visitar-vos como
Ides ver um prisioneiro encarcerado. Ele vem visitar a gente como se estivesse numa cadeia. Então, gente, tudo tem a ver com afinidade, tudo tem a ver com o que você conhece. Por isso que a gente está fazendo esse estudo, para que as pessoas de todas as religiões entendam como é que funciona. Isso não diminui Deus em nada, não diminui Jesus em nada. E mais para frente vocês vão entender que são os extraterrestres que controlam tudo, que Jesus era um extraterrestre, aí o negócio está mais lá para frente. Por enquanto, vamos estudando isso aqui, vamos entendendo, para quando você chegar no mundo espiritual, não ficar 100 anos dormindo esperando o dia do juízo, tá? O dia do juízo é você que faz. Porque quando você desencarna, que você começa a ter consciência, você passa toda a sua vida, vem na sua frente para você ver o que você fez de certo e errado, e às vezes muitas vidas anteriores vêm mostrando que você acertou, por que você passou por isso, aquilo outro, o que você acertou, o que tu errou. Então, para você morrer bem, por favor, viva bem, na paz, na harmonia. Gente, sem mais, curte, comenta, compartilha. A galera do Facebook, vamos se inscrever, por favor, no Entre Mundos. Se inscreva no Véia da Roça. Paz e luz para todos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo, multiplataformas, aqui pelo Facebook. Você está no programa Mensagens do Bem, série especial Conversando com os Espíritos, que é um estudo sob a luz do Espiritismo, que a Sônia Regina, uma pesquisadora já há tempos, palestrante, que vem trazer para que você que não sabe, não conhece o processo, sob a luz do conhecimento do encarne, desencarne e reencarne, sobre os estudos do Espiritismo. Então, se você gosta desses temas, você acompanha. Vai lá, Soninha, o que foi? Na próxima semana, ainda é o capítulo 6, é a continuação desse item, união da alma e do corpo, e sobre o aborto. Tá? Maravilha. Temos uma pergunta do chat aqui do Facebook, a quem a gente quer agradecer a presença ilustre aqui da minha mamãe, sempre a dona Neuza da ONG do Bonfim. Um beijo, minha mamãe, eu te amo. A Débora Freitas está aqui presente também, muito obrigado. O Valdeir, obrigado pela presença. A Elaine também passou por aqui, está nos assistindo. E temos uma pergunta da Aurene Silva, ela que está aqui perguntando por que desde criança ela luta, trabalha tanto e não consegue nada na vida. É karma? Pode ser prova? Vê bem, a gente escolhe a prova que a gente quer passar. Nós não sabemos o que foi que a gente fez na outra vida. Como é que a gente tem certeza de que a gente está em prova ou em expiação? Pelo que a gente passa aqui, a gente tem ideia do que fez na outra. Pode ser que na outra vida você não tenha dado valor absolutamente a nada. Pode ter sido uma herdeira, alguém que recebeu tudo fácil e jogou pela janela tudo, desperdiçou tudo. Então, dessa vida, tu vai trabalhar muito, lutar muito e alcançar muito pouco, só a subsistência, só o necessário, para que você valorize, ou talvez você tenha desvalorizado o trabalho dos seus pais, ou o trabalho de uma pessoa, das pessoas no passado, só valorizasse o seu. De acordo com o que a gente passa, a gente sabe o que fez na outra vida. Então, o correto é, faça as coisas leves. Ih, deu ruim, começa de novo. Ih, deu ruim, vou começar outra vez. Não interessa o que a vida faz comigo, interessa o que eu vou fazer daquilo que a vida fez comigo. E aí você vai empurrando, empurrando. Quando você for mais velha, quita tudo isso. Um dia a espiritualidade falou para mim assim, teu sofrimento acabou. A partir de hoje, você só passa por provas. Foi mole as provas? Foi não. Mas o sofrimento bravo acabou. Então eu recebo as pancadas da agora como prova. Já falei para vocês de 2020 para cá, eu tomei um montão de cacetada financeira. Alta! Mas, e a última agora é a mãozinha aqui, ó, que não fecha. Tome de gastar dinheiro e a mão não está com vontade nenhuma de fechar. É os tendões, eles vão fechar o dia que eles quiserem.
Então, pode ser que você esteja passando por uma prova para testar o seu cacife. Então, seja brava e diz assim, caí, levanta de novo. Deu errado, só não faça de novo da mesma forma. Errou, muda a forma. Porque se você erra e faz de novo do mesmo jeito, aí não é legal. Muda a forma de fazer a coisa que não deu certo, que de repente dá certo. Pode ser às vezes que você está repetindo a mesma vez, a mesma coisa, e não dá certo porque você repete uma coisa que deu errado. Então, deu errado, faz de outra forma. Deu errado, faz de outra forma. Daí você consegue suplantar desafios íntimos. Existe um livro assim, Superando Desafios Íntimos. Tem um livro muito bom, é do Espiritismo, eu não lembro agora quem é o autor, mas eu tenho. Superando Desafios Íntimos. Muito bom. Estamos todos num processo de aprendizado e evolução pessoal interno, né? De crescimento espiritual, de consciência, dentre esses poucos anos de vida material que nos foi dada a oportunidade de estar aqui nesse planeta físico, desse universo material de terceira dimensão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao vivo pelas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa. Gratidão a todos que nos ouvirão pelo podcast da Rádio WRB, a rádio que desperta sua consciência e toca o seu coração. Conheçam nossas plataformas de conteúdo, dê uma olhadinha lá no YouTube, no canal Entre Mundos, dando uma espiadinha por baixo do véu, tem lá todo o conteúdo do programa Mensagens do Bem, conversando com os espíritos, essa série especial, que são estudos sob a luz do espiritismo, que a Sônia Regina, que é uma palestrante, traz para que a gente entenda como se dá esse processo sob a luz do conhecimento, lógico. Ninguém aqui está pedindo e ninguém vai dizer para você ser espírita, jamais. É somente para que você entenda os estudos, não é, Soninha? Então, é isso. Gratidão. Vamos ver se temos mais perguntas no chat. Muito obrigado a todos vocês que passaram por aqui. Quer falar mais alguma coisa antes de encerrar, Soninha? Fica à vontade. Compartilha, dá like, se inscreve no sininho. Paz e luz. Se inscreve, clica no sininho, né? Paz e luz. Namastê. Gratidão. Gratidão. Namastê. Um abraço fraterno e um feliz sempre a todos que nos acompanharam e sempre nos acompanham. Gratidão sempre. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos e sejamos a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. Nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência e o nosso espírito é que são e sempre serão livres. Canal Entre Mundos e Rádio WRB, 3 anos com você. Namastê.